Eu tenho lido muitos comentários aqui no canal e tem uma coisa que aparece cada vez mais em praticamente todo o vídeo que eu falo sobre streaming, sobre mídia física, sobre a posse versus acesso, são as pessoas falando: eu voltei a piratear. Cancelei tudo, voltei pro torrent, agora é IPTV, baixo tudo e guardo no HD externo, o streaming não vale mais a pena. E não tô falando só de um comentário não, ou dois ou três, são dezenas. Em todo vídeo tem pessoas falando, comentando sobre a pirataria, pessoas cansadas, frustradas, que tentaram fazer a coisa certa, que assinaram serviços, pagaram as contas, mas que chega num ponto onde simplesmente falaram que basta, chega. E eu fico aqui pensando, sabe, como é que a gente chegou aqui? Como é que o streaming, que prometia ser a solução definitiva, que prometia acabar com a pirataria, que prometia ser mais barato e mais conveniente que a TV a cabo, virou isso, virou mais caro, mais fragmentado, mais frustrante. Hoje eu quero falar sobre isso aqui, sobre essa encruzilhada que a gente se encontra, sobre o streaming, a pirataria e a mídia física, sobre as escolhas que a gente tem que fazer e sobre o que tudo isso revela sobre a indústria do entretenimento e a nossa relação com ela. E deixa eu deixar claro desde já, tá? Eu não vou te dizer o que você tem que fazer. Eu não vou te incentivar a pirataria, mas também não vou fingir que ela não existe ou que eu não entendo por que as pessoas estão voltando para ela. Eu só vou refletir sobre toda essa situação e no final das contas você escolhe qual o melhor caminho para você. Contar um pouco da minha história com isso, né? Eu cresci nos anos 90, ali no início dos anos 2000, e a pirataria era completamente normalizada. CD pirata, DVD pirata, videogame pirata, todo mundo tinha. Não vou mentir, todo mundo tinha. Não era nem questão de dinheiro muitas vezes, era questão de acesso. Às vezes não tinha como assistir certos filmes de outra forma, não tinha streaming, não tinha um aluguel digital, não tinha acesso a, por exemplo, videogames que eram caríssimos e que a pirataria acabou facilitando muito a vida de muitas pessoas. E aí veio a Netflix, lá por, eu acho que 2011 ou 2012, se eu não estou me enganado, a Netflix chegou aqui no Brasil. E eu lembro muito bem dessa sensação, eu lembro até da primeira propaganda que eu tinha, se não me engano, os esquilinhos que ficavam conversando sobre o serviço, né? Eu lembro até de pensar, caramba, isso é incrível, porque, tipo, 20 e poucos reais por mês eu tinha acesso a milhares de filmes e séries legalmente, sem culpa, sem risco e com qualidade. Então dá pra dizer que isso era no mínimo revolucionário. Oi, eu queria falar com você sobre o Netflix. É um novo e incrível serviço que permite assistir a filmes e séries ilimitados e instantaneamente. Você pode assistir a Netflix no seu computador ou na sua TV através do seu videogame ou outros aparelhos com conexão à internet. Eu assinei, claro, óbvio, assim como muitas pessoas, né? Porque fazia sentido, né? Era barato, era legal, era conveniente, era melhor em todos os aspectos. E eu lembro de pensar, poxa, é isso, esse é o futuro. A pirataria vai finalmente acabar porque não faz mais sentido piratear. E por um bom tempo foi assim, na verdade. A Netflix era o suficiente, tinha conteúdo variado, tinha lançamentos, tinha clássicos e era um preço justo. E todo mundo que eu conhecia assinou também. Muita gente que pirateava a vida inteira parou, porque a Netflix era simplesmente melhor em todos os aspectos. Mas aí as coisas começaram a mudar, meus amigos. Primeiro veio a Amazon Prime. Tudo bem, mais uma assinatura. E aí depois veio a Disney Plus, beleza, mais uma. Aí veio a HBO Max. Aí depois veio a Paramount Plus, veio a Apple TV Plus, sei lá, veio outra e outra e outra. E de repente a gente se olha entre 10, 12, 15 serviços diferentes. E cada um com uma parte do conteúdo que a gente quer assistir. E aí a gente começa a fazer as contas, obviamente, né? Netflix, um plano aí de 60 reais, Disney Plus, 40 reais, HBO Max, 40 reais, Amazon Prime, mais 20 reais, estou chutando valores aqui. Mas, se você quiser assistir a tudo que você quiser, você tem que assinar pelo menos uns 4 ou 5 serviços desses. E isso dá quanto? 150, 200 reais por mês? Isso é mais do que a TV a cabo era na época. Isso porque a gente tá falando só de filmes. Imagina quando a gente coloca nessa conta também música. E obviamente muitas pessoas começaram a pensar, poxa, espera aí, cara, não era pra isso ser mais barato? Não era pra isso facilitar a minha vida? Se você chegou até aqui, eu vou te pedir 2 favorzinhos. Se você tiver no celular, são 3 favorzinhos muito rápidos que você já resolve enquanto eu tô falando aqui. Aproveita, ó, se inscreva no canal, dá uma olhada aí se você já tá inscrito. Se não tiver, se inscreva, deixa o like no vídeo. E ó, se você tiver no celular,
procura o botãozinho de hype, dá uma hypada no vídeo também, gratuito, tudo isso é gratuito, 3 cliquezinhos no máximo, aí você já tá ajudando demais o canal e eu agradeço demais. Bom, e é aí que a gente chega e precisa falar sobre o que aconteceu. Porque o streaming não começou assim, o streaming começou como uma promessa muito clara. Vamos centralizar o conteúdo, vamos tornar o conteúdo acessível, vamos cobrar um preço justo e vamos acabar com a pirataria oferecendo o melhor serviço possível. E funcionou, por algum tempo funcionou. A Netflix cresceu absurdamente, a pirataria caiu, as pessoas migraram em massa para a parte legal da coisa, porque era melhor, simples assim. Mas aí a ganância entrou, obviamente, né? Cada estúdio, cada produtora, cada empresa de mídia começou a criar, né, seu próprio serviço, olhou a Netflix e pensou, peraí, por que a gente está deixando a Netflix lucrar com o nosso conteúdo? A gente pode fazer o nosso próprio streaming e ficar com todo o lucro. E fizeram, fragmentaram tudo. O que antes estava centralizado na Netflix, agora está espalhado em 15 plataformas diferentes. Quer assistir Friends? HBO Max. Quer assistir The Office? Não está mais em nenhum lugar fixo, que está sempre mudando. Quer assistir Star Wars? É Disney Plus. Quer assistir Star Trek? Paramount Plus. Vai ter que assinar sempre um serviço diferente quando algo sair, mudar de contrato, enfim. Toda essa lógica que a gente já tá muito cansado disso. E como eu falei, cada serviço aí custando seus 30, 40, 50 reais por mês. E além disso, começaram a enfiar propaganda no meio. Você paga, mas ainda assim tem que assistir propaganda, senão paga mais caro ainda. E começam a bloquear também o compartilhamento de conta, de senhas. E também começaram a remover conteúdo do catálogo sem avisar ninguém. E o consumidor fica aonde nessa história toda? Bom, o consumidor fica pagando mais caro por um serviço cada vez pior, porque ter que gerenciar 5 assinaturas diferentes, ter que lembrar qual série está em qual plataforma, ter que aceitar a propaganda mesmo pagando, isso não é melhor que a TV a cabo, é na verdade até pior, a gente vira refém e está pagando para ser refém. E aí não é surpresa que as pessoas estejam voltando para a pirataria, porque a indústria quebrou uma promessa. Eles transformaram algo que era bom e justo em algo fragmentado e frustrante. E hoje a gente tem basicamente 3 opções: o streaming, a pirataria ou a mídia física. E cada um tem seus prós e contras. O streaming continua sendo conveniente, legal, seguro, é caro, é fragmentado, você não tem posse, o catálogo muda, pode ter propaganda, pode bloquear compartilhamento e você fica refém das decisões corporativas de cada empresa. A pirataria é de graça ou muito barato no caso de IPTV. Você tem acesso a tudo, pode baixar e guardar no seu HD externo, ter a posse dos arquivos, mas é ilegal. E isso é um problema de verdade. Você pode acabar recebendo notificação do provedor de internet, pode ter problema legal, pode pegar vírus se não souber o que está fazendo direito. E moralmente você não tá pagando para os criadores do conteúdo. E eu só tô falando isso, gente, não é para puxar a orelha de ninguém, tá? É só porque isso é real. Pirataria é crime. No Brasil, a gente muitas vezes não vê isso acontecendo, mas a gente pode ser processado civilmente e criminalmente. Na verdade, na prática, a perseguição é muito pequena, é verdade. A maioria das pessoas que pirateia nunca teve problema nenhum. Mas esse risco existe. E além do risco legal, tem a questão ética, né? Alguém trabalhou para fazer aquele filme, aquela série, aquele game, aquela música e não tá recebendo nada quando você tá pirateando. Então eu não vou ficar romantizando a pirataria. Não é a solução ideal, é uma reação a um sistema quebrado. Não é o ideal, mas é o que está acontecendo agora. E aí tem a terceira opção, a mídia física, DVD, Blu-ray, pode colocar até o VHS aí nessa conta. Você compra uma vez e é seu para sempre. Você tem posse real. Ninguém pode tirar de você, a não ser você mesmo, quando empresta ou vende. Não precisa de internet, não precisa de assinatura, não tem propaganda e é legal, é ético e você pagou aos criadores de alguma forma. Mas tem desvantagens também. Ela ocupa espaço, não é tão conveniente quanto o streaming, não está tudo disponível em mídia física, principalmente os lançamentos, e tem um custo inicial que você tem que comprar cada filme individualmente. Galera, então assim, nenhuma opção é perfeita. Mas é interessante ver que cada vez mais gente está optando por pirataria
ou pela mídia física. A gente vê isso aqui nos comentários do canal, as pessoas comentam sobre isso. E saindo do streaming, né, as pessoas estão desistindo do streaming, porque o streaming parou de ser a melhor opção. E quando eu leio os comentários aqui do canal, eu vejo isso de uma maneira muito clara. Tem gente dizendo, eu tentei fazer a coisa certa, eu assinei Netflix, Disney Plus, HBO Max, mas não dá mais, tá tudo caro, voltei a baixar torrent, guardar no meu HD, fui pra IPTV. Também tem muita gente dizendo, né, eu compro os Blu-rays dos filmes que eu realmente amo, o resto eu acabo pirateando, porque eu não vou pagar R$200 por mês pra ter 10 ou 15 assinaturas. Muita gente também comenta muito aí, né? A IPTV, que custa aí mais ou menos R$30 por mês, tem literalmente tudo, incluindo os canais de TV. Por que pagaria 150 em 3 ou 4 streamings diferentes? E olha, eu de verdade entendo essa frustração. Eu também estou frustrado com isso. Eu realmente entendo. A indústria criou essa situação. Eles ficaram gananciosos, fragmentaram tudo, aumentaram os preços, diminuíram qualidade de serviço e esperavam que as pessoas iam aceitar caladas. Tem um estudo recente que eu vou tentar deixar na descrição aqui do vídeo que mostra que a pirataria voltou a crescer mundialmente depois de anos de queda. E não é coincidência, sabe, gente? É uma resposta direta a toda essa fragmentação, preços altos, encarecimento do streaming, tudo isso acaba gerando essa volta à pirataria. E, bom, por que não falar também que eu vejo um grande movimento aí crescente da volta à mídia física, grupos de colecionadores crescendo, vendas de Blu-ray, nichos específicos, lançamentos especiais esgotando. É claro, como eu disse, é um nicho, é pequeno, mas isso existe e aos poucos está crescendo. São pessoas que decidiram que não vão mais depender de streaming, que vão ter as suas próprias coisas em casa guardadas sempre para elas assistirem sempre que quiser. Gente, tem outra camada nisso tudo que é importante mencionar também, tá? A preservação. Quando um filme está só em streaming e é removido do catálogo, ele pode simplesmente desaparecer. Se ninguém tem a mídia física, se ninguém tem o arquivo baixado, aquele filme pode virar um lost media, simplesmente sumir. E isso aconteceu recentemente no Disney Plus, porque tivemos aí, por exemplo, a série Willow. É uma série que eu achei ok, né? Ela não fez sucesso aí, a continuação do filme de 1980, da década de 80, e que simplesmente a Disney removeu. Você não tem a mídia física, você não tem nada. Essa virou um lost media, a não ser que pessoas tenham baixado essa série. Senão, se perdeu pra sempre. Gente, isso pra mim é assustador, saca? É um problema sério de preservação cultural. E a mídia física e, ironicamente, a pirataria acabam sendo formas de preservação. Porque se tem o disco físico, se tem o arquivo no HD de alguém, pelo menos aquilo não desaparece completamente. E eu não tô defendendo pirataria como solução de preservação, tá? Mas é interessante ver como a gente chegou num ponto onde uma forma ilegal de consumir mídia também é uma forma de preservar algo. É uma forma... é diferente, é muito curioso e eu acho isso extremamente problemático. Bom, e onde eu me encaixo nisso tudo, né? Eu uso duas opções dessas três, para ser bem honesto. Eu tenho assinatura de streaming, eu tenho a assinatura da Netflix para poder ver alguns lançamentos recentes. Quando não tem nada novo eu cancelo e volto quando tem alguma novidade. Eu tenho ali a minha coleção de mídia física, que eu assisto os filmes que eu sempre quero, quando eu quero, e tenho a garantia que eles estão ali. Eu só não pirateio nada porque, primeiro, eu sou muito bobalhão para essas coisas, então a chance de eu pegar um vírus é gigantesca, e porque eu, felizmente, ainda consigo encontrar tudo que eu quero assistir em mídia física. Lançamentos, é claro, eu fico sem, mas de vez em quando ali vou ao cinema para poder assistir. Mas por enquanto ainda não precisei recorrer à pirataria. Eu acho que tem muita gente que está nesse mesmo barco, sabe? Tentando equilibrar a conveniência, tentando se manter na legalidade, ter a posse, né? Tentar equilibrar custos, tentando fazer escolhas em um sistema que não foi feito pensando no consumidor, foi feito pensando no lucro máximo. E, sinceramente, eu não sei qual é a solução. Sinceramente, não sei. Acho que precisaria de uma recentralização do streaming, de preços justos, de garantias de que o conteúdo não vai desaparecer. Mas enquanto cada empresa quer seu próprio streaming, isso simplesmente não vai acontecer. Pessoal, então essa é a situação. O streaming que prometia acabar com a pirataria se tornou tão fragmentado e caro
que está empurrando as pessoas de volta para a pirataria. A mídia física resiste como alternativa legal e permanente, mas é um nicho. E cada um tem que fazer suas escolhas nesse cenário complicado. Como eu disse lá no início, eu vou repetir agora. Eu não vou te dizer o que fazer. Se você quer assinar todos os streamings, pagar R$200 por mês, tá tudo bem, tá tudo certo. Se você quer comprar só mídia física e ter posse real, ótimo também. E eu super te apoio nisso, hein? Agora, se você decidiu piratear porque não aguenta mais esse sistema, eu também não vou te julgar. Mas é bom você sempre estar ligado nos riscos disso tudo também. O que eu acho importante de verdade é a gente conversar sobre isso, sobre como chegamos aqui, sobre como a ganância corporativa criou essa situação, sobre como o consumidor sempre acaba perdendo quando o foco é lucro ao invés de serviço. E agora eu quero saber de você, como é que você está lidando com tudo isso? Você ainda acha que vale a pena assinar múltiplos streamings? Você voltou para a pirataria? Você está colecionando mídia física? Como você equilibra essas três opções? Me conta aí nos comentários que eu quero muito saber. Olha, sem julgamentos, sem moralismo, vamos conversar honestamente, de boas, todo mundo dando sua ideia e vamos crescer cada vez mais essa discussão que eu acho muito pertinente. Não se esquece também, deixa aquele like, se inscreve no canal também, ajuda aí o canal que está começando agora, nem 4 meses de canal e vocês estão fazendo uma comunidade crescer de forma incrível, eu só tenho a agradecer. Meu muito obrigado e nunca se esqueçam, hein? A mídia física resiste!